luto, elas não são sequenciais, elas existem. E uma das fases do luto, seja antes da pessoa perder, ou depois que a pessoa perdeu, ou no momento da perda de alguém, uma das fases do luto é a barganha. E a espiritualidade, ela é muito presente na barganha, porque a barganha é uma forma da pessoa fazer uma troca. Então a pessoa faz uma troca e muitas vezes nesse momento vem as promessas. As promessas não só religiosas, mas as promessas de vida. A partir disso, se resolver, a minha vida, eu não fumo mais, eu não faço isso mais, não por uma religião, mas por ela mesma, muitas vezes. Então, há um despertar da espiritualidade no sofrimento humano. E aí, pessoal, eu venho perguntar a vocês que a gente precisa fazer essas perguntas e às vezes a gente estuda pouco isso. Nos nossos cursos de graduação, nos nossos cursos técnicos, se fala muito pouco em espiritualidade. Então, algumas perguntas que é interessante a gente fazer é: como eu caracterizo a minha espiritualidade? O que entendo por cuidado espiritual? Como avalio a espiritualidade do outro? Olha isso. Se eu falo que eu cuido integralmente, a Organização Mundial de Saúde pede isso, que a gente cuide integralmente, e cuidar integralmente é físico, psicossocial e espiritual. Como você avalia a espiritualidade de quem você está cuidando? Como você avalia o bem-estar espiritual da pessoa que você cuida? Que competências são necessárias para o cuidado espiritual? E os obstáculos? Tem obstáculos para o cuidado espiritual? Quais são? E as soluções para otimizar o cuidado espiritual? Também quais são? São indagações que muitas vezes a gente não faz, porque o nosso modelo ainda é voltado muito para a doença. Muito para a doença. Então é interessante a gente compreender que a gente precisa fazer todas esses questionamentos, né? Dando seguimento, espiritualidade, dor. Quando eu falo de dor, eu gostaria que vocês pensassem no conceito multidimensional da dor. A dor, ela não é só física. A dor, ela pode ser física, ela pode ser psíquica, ela pode ser espiritual e ela pode ser social. E quando a gente fala de espiritualidade, refere-se aos aspectos da vida humana que têm a ver com experiências que transcendem os fenômenos sensoriais. Ou seja, falar de espiritualidade é falar de experiência que cada um de nós temos com aquilo que vai para além dos fenômenos sensoriais, para além do ver, do sentir gosto, do olfato, do tato. Então, espiritualidade está para além dos órgãos do sentido. Não é o mesmo que religioso, ainda que para muitas pessoas a dimensão espiritual esteja associada à dimensão religiosa. A dimensão espiritual, ela está para além da questão religiosa. A questão religiosa, ela está contemplada na espiritualidade. Mas nem sempre a espiritualidade pode estar contemplada na religiosidade. Vou falar disso agora há pouco. A dimensão espiritual, ela aparece vinculada ao significado e aos objetivos. E no final da vida, especialmente, com a necessidade de perdão, de reconciliação ou afirmação dos valores. Ou seja, a espiritualidade, gente, ela tem uma relação muito grande com aquilo que dá sentido à sua vida, com aquilo que dá sentido à sua vida, e nem sempre você consegue dimensionar, porque está além dos órgãos do sentido. Então fica difícil de dimensionar, mas eu gostaria que vocês pensassem na espiritualidade como aquele momento, atitude, ação que você se sente no sobrenatural, que você se sente impressionado de tão sobrenatural que você fica. E isso pode ser, na transcendência, pode ser um culto, pode ser um terreiro, pode ser uma missa, pode ser um esporte, pode ser uma dança, pode ser uma comida, pode ser um encontro com as pessoas que a gente ama, um almoço de domingo,
Isso tudo nos eleva à espiritualidade, ou seja, nos eleva aquilo que dá sentido à vida. E aí, quando a gente fala que religião é parte, a religião é uma das ferramentas que faz a gente chegar na espiritualidade. Religião significa religare, ponte. A ponte que me liga ao sagrado. Então, a ponte que me liga ao sagrado, ela pode ser institucional, que são as religiões institucionais, que aí a gente traz como religião, independente de seita ou não, a gente traz o protestantismo, o catolicismo, o espiritismo, o islamismo, o judaísmo. São religiões que fazem, de alguma forma, uma ligação com aquilo que para mim é sagrado. Mas nós temos ocasiões que são religiões, por exemplo, eu vou dar um exemplo para mim. Além da minha religião, que eu tenho especificamente um dogma, eu tenho outras religiões. Uma outra religião que me leva ao sobrenatural, por exemplo, é o samba. Eu amo samba raiz, eu sou portelense, eu sou vice-presidente de ala, e eu gosto disso, eu me dedico a isso. Ou seja, porque me leva ao sobrenatural, está para além dos órgãos do sentido. Então, quando a gente pensa em espiritualidade e religiosidade, é bom a gente conversar sobre isso. E a questão da espiritualidade, ela está muito ligada às experiências. E as experiências, elas são relacionais. Ou eu tenho uma experiência comigo mesmo, ou eu tenho uma experiência com outra pessoa, ou eu tenho uma experiência com uma ocasião. Ou seja, eu posso chegar a uma espiritualidade, a um sentido da minha vida, a um sobrenatural, a uma transcendência, comigo mesmo, com aquelas situações que dão sentido à minha vida. Essa relação pode ser interpessoal com os outros. Tem pessoas que a gente faz uma ligação, uma conexão tão impressionante que só de estar com a pessoa parece que a gente está no sobrenatural. Eu nem estou falando de paixão, mas eu estou falando de situações de pessoas que você fala assim, é tão bom encontrar com tal pessoa, é tão bom ouvir tal pessoa, é tão bom falar com tal pessoa. E a outra questão é transpessoal, que às vezes vai para algo de pessoas, vai para além de si, leva à transcendência de fato. Ou seja, uma fé, uma crença naquilo que você não vê, aquilo que você não enxerga. Então, as experiências espirituais, elas têm uma relação direta comigo mesmo, com as pessoas que eu convivo e com as coisas que eu não toco, que eu não vejo e que eu não convivo. É interessante a gente pensar nas dimensões da espiritualidade. Então, a espiritualidade é o que transcende, é o belo, é o sagrado. Pode ser Deus, pode ser música, pode ser arte, pode ser natureza, pode ser cidade grande, pode ser Jesus Cristo, como as duas imagens que eu coloquei aqui. O que dá sentido à vida na transcendência. É o que dá sentido à vida na transcendência. É da relação comigo mesmo, com o outro e com o sobrenatural. Portanto, que é muito chato, e eu gostaria de convidar vocês a mudarem a conduta quando vocês vão fazer uma anamnese com o paciente e às vezes a gente pergunta assim, qual a sua religião? A gente precisa perguntar qual a sua crença. Você tem fé em alguma coisa? Eu vou trazer um protocolo que fala um pouquinho sobre isso. Mas eu já gostaria que a gente quebrasse esse tabu, porque quando a gente pergunta assim, qual a sua religião? Parece que é obrigatório ter uma religião instituída. E nem sempre a pessoa tem uma religião instituída, né? Eu queria fechar um pouquinho, segurar a onda só um pouquinho, abrir a tela e ouvir vocês um pouquinho. Se sobre isso que eu introduzi, vocês têm alguma coisa a colocar, a falar, pode pôr imagem, quem quiser, fique à vontade. Só grilo, soltaram até foguete aqui, tá vendo? Para ver se alguém. Pois bem, eu gostaria que vocês pegassem agora, nós vamos fazer uma dinâmica à distância, mas nós vamos fazer.
Eu gostaria que vocês pegassem um papel e uma caneta. Eu vou esperar uns 2 minutinhos para vocês poderem ajustarem isso. Um papel e uma caneta que eu preciso que todo mundo faça. É importante que todo mundo faça. Tá pegando, gente? Eu já peguei, tô com a minha aqui. Beleza. Eu já tô... O que eu já vou fazer, eu já vou projetar o que eu preciso para vocês aqui. Só um minutinho. Beleza? Acredito que está todo mundo pronto. Vamos lá. Deixa eu ajustar isso aqui. Beleza? Pessoal, se alguém ainda não puder, fala para nós assim, espera um pouquinho. Se não falar, eu vou iniciar, ok? Isso. A dinâmica que nós vamos fazer agora é uma dinâmica que nos leva a situações, a questões que de fato dão sentido à nossa vida e que de fato são sagrados na nossa vida. E eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos, tivessem bastante agilidade, porque é corrido. A dinâmica, de uma forma ou de outra, ela tem que ser corrida, porque ela não pode dar tempo de vocês elaborarem muita coisa. Então, vocês vão precisar serem ágeis para poder conseguir acompanhar a dinâmica, né? Então, nessa folha, teremos 5 colunas. Essas 5 colunas, nós vamos trazer situações que dão sentido à nossa vida, cada uma num contexto. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Se eu falar com vocês assim, falem para mim as 5 cores preferidas. E aí você fala assim, verde, amarelo e vermelho. Não lembro de mais. Vocês vão falar, vocês vão repetir mais 2. Vocês vão repetir. O que não pode, a cada coluna que eu trouxer, vocês não colocarem alguma coisa. Então, cada coluna tem que ter 5, mesmo que repetido. Essa dinâmica é uma dinâmica que o pessoal da Unicamp desenvolveu, inclusive desenvolveu, traduziu e trouxe para cá. Eu tenho até o artigo, eu posso mandar para vocês depois, e eu posso mandar a dinâmica inteira também, para vocês terem a dinâmica como um todo. Só não faça Alexandre, numa eu tenho noite uma de Natal. dúvida. Sim. É para colocar o que você falar um em cada coluna ou é para colocar os 5 na mesma coluna? É para colocar os 5 na mesma coluna. Tá. Tá bom? Então, Eu 5 vou colunas, mostrar. né? Então, 5 colunas, eu vou mostrar a coluna para vocês agora para ajudar, tá? Então, são essas 5 colunas. E o que nós temos que preencher estão nessas colunas. E, então, o pessoal da Unicamp, o pessoal da neurolinguística, eles desenvolveram, depois eu explico o objetivo no final. Por que eles desenvolveram essa dinâmica? Então, eu vou começar. Não preencha na frente, deixa para fazer na sequência que eu estou falando. Eu preciso que na primeira coluna vocês coloquem as 5 coisas mais importantes que você tem enquanto bens materiais. Que você tem. Tem que ser bem material. A única coisa que entra aqui, que não é um bem material, mas quando eles adaptaram a dinâmica, eles colocaram aqui, é animal de estimação. Entra nessa primeira coluna. Então, as 5 coisas mais importantes que você tem. Cada quadradinho desse você vai colocar uma coisa.
Vamos lá, passando para a próxima. Na segunda coluna, vocês vão colocar as 5 atividades favoritas. 5 coisas que você gosta muito de fazer. E aí entra tudo, né, gente? Comer, beber, dormir, tudo. Terceira coluna. Vamos lá? É um pouco corrido mesmo, mas é isso aí. As 5 partes que você mais valoriza no seu corpo. 5 partes, internas ou externas, que você mais valoriza no seu corpo. Órgão ou parte do corpo. 5. O próximo são 5 valores que você considera mais importantes na sua vida. 5 sentimentos que você considera importantes. E por último, um dos mais difíceis, as 5 pessoas que você mais ama na vida. E tem que ser nome. Não pode ser assim, irmãos. Tem que ser os 5 mais. As 5 pessoas mais importantes. E a gente só abre mão quando a pessoa tem mais de 5 filhos, poder colocar 2 num quadradinho só. A não ser isso, não tem jeito. E aí, pessoal, fechou? Ou seja, no final de tudo isso, tem que ter aí 25 itens. 25 itens. Daí eu gostaria que vocês olhassem para esses 25 itens e compreendessem que o pessoal que desenvolveu essa dinâmica, eles conseguiram, por meio da neurociência, especificamente da neurolinguística, conseguir reformular e formular ocasiões em que colocavam as cinco colunas de coisas mais importantes da nossa vida. Então estão aí, as 5 mais importantes da nossa vida. Colunas e as 25 coisas mais importantes que você tem. Namore, olha ela. Agora, nós vamos começar a dinâmica em si, a dinâmica do corte. Eu vou desenrolar uma história aqui, como se fosse a sua, e cada vez que eu falar assim, corte um item, você vai escolher um item de algum lugar dos 25 e cortar um. A hora que eu falar corte 3, você vai escolher um item de algum lugar dos 25 e corte 3. Ok? A Cláudia está falando que já fez a dinâmica, é muito bacana. Isso aí, Cláudia. Oh, eu já fiz ela mais de uma vez, e é interessante que, às vezes, com o tempo, as prioridades mudam. E é interessante isso. Vamos lá? Vou começar. Imagine um dia muito agradável de primavera, aquele dia logo depois do inverno, com as flores se abrindo, a temperatura confortável, os passarinhos cantando. Você tem sucesso e está feliz com a sua vida. Você desperta, feliz com esse novo dia, e durante o banho, ao se ensaboar, descobre um pequeno nódulo no pescoço e outro na axila. Corte 2 itens. Recentemente estava resfriado
E provavelmente é resultado de um processo inflamatório. Você ignora o achado e continua sua vida. 15 dias depois, os nódulos permanecem no mesmo lugar. Corte 2 itens. 2 itens. Você tem estado ocupado e se sente muito cansado. Provavelmente o resfriado está voltando, você pensa. Já teve cistos mamários e, por racionalizar sua vida, você marca uma consulta com o médico. Corte um item. O médico, após examiná-lo, solicita uma mamografia e diz: eu tenho certeza de que não é nada, mas vou pedir uma biópsia nesse caso. Faremos no final de semana, ok? Corte 3 itens. Você decide fazer a biópsia. O médico lhe informa que precisará fazer uma pequena cirurgia para isso e que aproveitará para retirar os nódulos. Mas que você pode ficar tranquilo que será um procedimento simples e que certamente o nódulo é benigno. Corte 2 itens. Pausa e dê uma namorada no que sobrou. Dê uma passada aí no que sobrou. O que você já perdeu, o que você já despediu e perdeu, e o que é que tem sobrado. E segue a vida. Você acorda na sala de recuperação do centro cirúrgico e sente vários curativos no seu peito. Seu sentimento é de muito medo e, resumindo, o nódulo era maligno. Corte 4 itens. Despeça e corte. Despeça. Pelo que você conhece, já sabe que precisará fazer um tratamento e a opção inicial foi radioterapia. Corte 2 itens. Devagar você se recupera e retoma sua vida normal. Outra vez é primavera. Já se foram 2 anos daquele tratamento. O dia está extremamente agradável, mas você sente frio. Você ignora o frio, mas estranho, você também está com um pouco de falta de ar. Corte 2 itens. Os sintomas não diminuem. Então você procura novamente o médico. Depois de algumas avaliações e exames, o médico te informa que os nódulos ressurgiram. Será necessário iniciar a quimioterapia, pois não poderá repetir a radioterapia. Corte mais 2 itens. E novamente eu dou uma pausa para vocês olharem mais uma vez o que tem sobrado. Perceba o que cortou e veja o que sobrou. Numa certa manhã, você não sente energia suficiente nem para se sentar. O médico te diz que a quimioterapia não está funcionando e que ele quer suspender o tratamento. Corte 3 itens. Despeça e corte. Você acorda e parece que sua vida está em slow motion, bem devagar. Sua visão está turva, você não sente suas mãos e seu espírito parece estar longe de tudo. O seu espírito parece estar longe de tudo. Você pensa que pode ser por causa das medicações fortes para a dor, mas questiona se isso seria o primeiro passo para a morte. Porém, você não tem energias nem para se perguntar. Corte o resto. Corte o resto. Sinto muito, despeça, mas corte o resto. Faça a dinâmica.
Gostaria de ouvi-los em uma palavra. Se vocês puderem abrir o microfone, de preferência. Eu não vi uma pessoa ainda, porque só vi a Carol até agora. Mas é claro, é a dinâmica de vocês. E que vocês colocassem em uma palavra o que isso significou para você. O seu sentimento na dinâmica. Em uma palavra. Vazio. Vazio. Desapego. Angústia. Angústia. Tristeza. Tristeza. Solidão. Solidão. Desapego. Desapego. Quem mais? Solidão também. Solidão. Solidão. Desespero. Desespero, aflição. Angústia. Angústia. Luto. Em algum momento, algum de vocês, em algum momento, sentiu frustração? Alguém? Sim. Sim? Shirley? Sim. Sim. Tudo que eu tinha foi embora. Exatamente. E aí? Qual a relação que essa dinâmica traz para nós? E aí agora eu vou deixar mais do que uma palavra alguém que queira de fato falar um pouco sobre. Olha, Alexandre, eu senti que, na verdade, tudo aquilo que eu cortei, no final, tudo foi importante. Desculpa, importante. quem está falando? É a Shirley? É Shirley. Tá. Shirley. Tá. Que, na verdade, tudo é importante. Então, eu comecei a pensar para outra pessoa, para o meu paciente. Às vezes, o que eu coloquei para mim é importante, para ele não é, e, na verdade, eu cheguei à conclusão que todas as coisas são importantes. Independente daquilo que eu valorizo, tudo é importante. Ótimo, Shirley. Quem mais? Ninguém? Acho que a percepção de que as prioridades vão mudando, né? À medida em que... Exatamente. Porque olhando o que eu cortei primeiro, tudo que é material, assim, né? Isso perde completamente a importância. E o que eu cortei por último foram as pessoas. Então, é isso. Você vai colocando as coisas, dando às coisas o seu devido valor quando você se vê frente a uma possibilidade de efetivamente perdê-las, né? Ótimo, Carol. E isso é uma questão comum na dinâmica. Quando a gente pergunta o que é que vocês cortaram primeiro, a grande, enorme maioria são os bens materiais. E a grande, grande maioria corta por último pessoas e sentimentos. Fica muito ali. Ou seja, é o que me resta, é quem pode estar comigo. E isso serve, e essa dinâmica dá para a gente refletir muita coisa, muita coisa. Dá para refletir assim, por exemplo, uma coisa. Qual o movimento que você tem dado à vida em busca de quê? Mas o que de fato tem mais valor na hora que você pode perder? Então, às vezes é o contrário. Às vezes você está dedicando só ao material e aquilo que dá sentido você está longe, você não visita, você não aproxima, né? E isso é muito claro. Isso é muito claro. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão em cima disso que vocês falam. Oi? Não, na verdade, o sentimento que passo também é de que tudo é uma ilusão, né? De que no fim não vai, ou não sei, eu tive uma sensação diferente, assim, não da perda, mas talvez do que está além de coisas e pessoas e tudo, o que fica no fundo, né? Assim, do que representa o ser mesmo, assim. Ótimo. Sara? É Sara que falou, não é? Isso. Obrigado, quando Sara. a Patrícia fala em desapego, assim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ótima reflexão. Mais alguém? Pessoal, aqui a dinâmica eu queria trazer um ponto importante que eu busco nela, e quando o pessoal criou a dinâmica, um dos objetivos principais da sua criação foi para apontar para nós justamente quais são os nossos sagrados, quais são os nossos sentidos de vida,
queira ou não, vocês colocaram nesse papel, esses 25 itens, eles têm uma relação muito grande, muito grande. Ei, Cláudia, que bom ver alguém. Ele tem uma relação muito grande com o que dá sentido à sua vida e com o seu sagrado. É muito claro isso. E quando eu estava definindo anti-espiritualidade, e eu trago agora a questão do sagrado, a gente começa a compreender que aquilo que para mim tem sentido, que são os 25 itens, sem dúvida nenhuma, eles recheiam a minha espiritualidade, eles dão sentido à minha vida. E às vezes que a gente pergunta, por exemplo, aos pacientes assim, você quer que traz, quando você vê ele muito angustiado, você quer que traz o padre? E às vezes a espiritualidade para ele pode ser o padre. Mas outras vezes a espiritualidade para ele pode ser uma calopsita, que não tem relação nenhuma com isso e que você não cortou ela aí. Você cortou todo mundo, mas o seu cachorro, você falou, eu tenho certeza que é o único que vai ficar no pé da minha cama até lá. E isso tem muita relação, de fato. É muito assim mesmo, né? Eu vou deixar claro essa questão que quando a gente fala de espiritualidade, mais uma vez a gente fala de existência, de valor, da questão existencial, do sentido da vida e dos nossos sagrados. Eu vou voltar a projetar onde a gente estava, para a gente dar sequência. E aí eu vou na apresentação, tá aqui, eu vou deixar alguns artigos, esse material eu posso passar todo para a Carol depois, tenho aqui algumas referências de artigos que a gente discute, e que eles discutem e trazem bastante coisa que pode ser interessante da gente ler. Esse, por exemplo, ele fala quais são os atributos da espiritualidade. Qual é, por exemplo, é interessante falar assim, quais são os recheios do bolo da espiritualidade? São os sentidos, são as crenças, são as conexões, a autotranscendência e os valores. A conexão é uma coisa impressionante. A pessoa fala assim, quando eu estou fazendo determinada coisa, eu conecto com aquilo que é sagrado. Por exemplo, quando eu durmo, o sono para mim é sagrado. A gente fala isso. E às vezes a gente fala assim, pizza para mim é sagrado, mas a pizza tem que estar recheada. Nós mineiros, nós contemplamos a comida como um santuário. O lugar que a gente vai comer é um santuário e ela é uma verdadeira comunhão. Seja frango com arroz. Nós mineiros, o nosso ponto de encontro é o prato, é o bar. Tem muita relação com isso. Ou seja, está no campo das conexões. Esse artigo já fala que na trajetória de morte, a crença espiritual tende a aumentar. E a mortalidade aos 6 meses foi maior entre as pessoas com menor crença. Quanto mais crença a pessoa tem, e aí eu deixo claro, crença, que eu falo aqui, significa quanto mais sentido da vida a pessoa tem, mais ela se sustenta em continuar sonhando, elaborando, resolvendo. Ontem eu participei de uma sedação paliativa de uma paciente que eu acompanho em atenção domiciliar e nós conseguimos fazer uma diretiva antecipada de vontade com ela, que ela deixou muito claro que quando a dor chegasse de moderada a forte, ela gostaria de dormir, ela gostaria que o filho e as 2 filhas, os netos, os genros e a nora e o marido tivessem com ela no quarto, quando fosse fazer a sedação, um câncer metastático assim, impressionante dela, e que ela queria, depois que isso acontecesse, que ela falecesse, ela gostaria que colocasse uma roupa comum que tivesse no guarda-roupa, mas que colocasse rosa branca e que sobre o caixão colocasse um manto azul e que ela fosse carregada por familiares. Gente, como a Shirley falou lá atrás, isso é importante para ela. Eu posso falar, não é possível, gente. Arrumar manto azul? Não sei, isso não é meu. Quando colocou nos 25, para ela isso estava no campo dos 25. Não estava no meu campo dos 25. Então, se ela fala que quer que esse momento final, a mãe pede que quer que coloque um tercinho na mãozinha do menininho que está ali na fase final, e eu não contemplo a mesma crença e fé com ela,
eu gostaria que a gente voltasse na dinâmica e lembrasse que cada um faz o seu. E você não tem direito de julgar e nem fazer o quadro do outro. Porque para cada um tem um sentido. Foi muito interessante, eu fiz essa dinâmica com o pessoal da Universidade da Terceira Idade, e uma senhorinha, quase 80 anos, falou comigo, me chamou e falou assim: ô Alexandre, eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho que pôr meu marido? Eu falei, não, só não tem obrigação de pôr ninguém. A senhora vai pôr quem de fato são os maiores amores da senhora. Ela falou assim, e o papel? Ela falou, e o papel? Eu falei, não, o papel acabou aqui e rasgou. Não vai, esse papel não vai para lugar nenhum. Ela falou assim, então eu estou pensando aqui, eu não vou pôr meu marido, não, já passei tanto trabalho. E começou no meio da dinâmica me explicar. Eu falei, não precisa me explicar. Eu não estou aqui para julgar a senhora, só vai colocar no papel o que a senhora quer. É só o que a senhora quer. E nós precisamos pensar isso, né, gente, a cada dia. O sentido da vida, a espiritualidade, o sagrado, a transcendência é dele. E para me cuidar do outro, isso não é fácil, não. Eu tenho que desvestir daquele julgamento, não é desvestir da minha crença. Eu vou na beira do leito fazer a visita na minha crença. Mas chega lá e eu tenho que desvestir da minha, mas ela está aqui do lado. E eu tenho que servir o outro naquilo que dá sentido à vida do outro. Se eu falo que cuidado paliativo é prevenir e aliviar sofrimento, não é no meu contexto, é no contexto dele. Então eu tenho que pensar nisso, né? E o cuidado espiritual, de fato, é a atitude de cuidar que se expressa na concretização de intervenções refletidas e planejadas, individualmente ou no seio da equipe multi, cujo objetivo é o de promover o máximo bem-estar e facilitar o encontro de um sentido para a vida. Reconciliação existencial, sentido e significado da vida, restauração do eu. Olha isso. De forma muito resumida, cuidado espiritual é facilitar para que a pessoa tenha um bem-estar. E ter um bem-estar espiritual é que ele possa reconciliar, achar o sentido da vida, ressignificar e restaurar o seu eu. Eu vou falar de uma coisa muito melindrosa agora, mas a gente precisa falar sobre isso. O dar esperança não realista aos nossos pacientes e familiares de paciente é uma situação muito perigosa. É uma situação muito perigosa. Porque a pessoa, ela tem o direito de ter tempo para ressignificar a sua vida. Esse é o nosso papel. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que contar a verdade, eu sou rasgado, eu chego e conto a verdade. Não, você é um antiético, você não tem técnica e muito menos sensibilidade. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu dar o direito àquela pessoa que tem vontade de saber alguma coisa, a sabedoria daquilo dentro do que pode ser colocado, que não vai deixar ela pior do que ela já está, para que ela consiga ressignificar a sua vida. Né? Outro paciente que eu estou acompanhando na atenção domiciliar com câncer de cabeça e pescoço, metástases nos 2 pulmões e invasão de esôfago, invasão externa de esôfago. E esse paciente, muito grave, o pessoal que estava atendendo, assim, ele maluco para saber o que tinha de possibilidade. 58 anos, novo. Quando eu fui atendê-lo, aquelas 3 perguntas básicas que a gente faz na abordagem do paciente, eu vou repetir elas aqui, porque tem gente que não sabe. Mas eu gosto de abordar as pessoas nessas 3 perguntas. Que a gente tem mania de chegar e falar, dar palestra para o doente. E, na verdade, nós temos que ser bons comunicadores, mas o significado de comunicação, primeiro de tudo, é um bom escutador. Um bom escutador. E aí, eu fiz as 3 perguntas para ele. O que você sabe da sua condição? É a primeira pergunta que a gente deve saber. E ele me contou. Ele me contou que teve um câncer de garganta, operou a garganta, depois fez radioterapia, depois o câncer começou em outro lugar, e agora ele estava fazendo ressonância, estava num pulmão, depois no outro. Então, ele sabia de tudo. Segundo, o que você tem vontade de saber? O que enquanto equipe, eu posso questionar a equipe e a gente
digerir para o senhor melhor. Ele falou, eu só tenho uma dúvida, eu não quero mais nada, eu não quero nem comer, nem beber, se eu não souber isso. Eu quero saber quais as possibilidades que eu tenho. Não, e ele foi muito claro, é uma pessoa culta. Eu não quero saber de tempo de vida. Quais as possibilidades que eu tenho de cura? Eu quero saber de cura. E terceiro, quais as suas expectativas? Ele falou, as minhas expectativas é simplesmente saber de fato uma condição prognóstica, porque eu tenho muita coisa para resolver se eu tiver pouco tempo de vida. Ou, independente do tempo, se essa condição minha, vocês me colocarem que ela tem uma grande possibilidade de ser incurável. E aí, nessa hora, estavam eu, a psicóloga da equipe, a médica da equipe, e nessa hora a gente já tinha conversado, que a abordagem foi minha. Na hora eu falei, então agora nós podemos falar para você. Na verdade, a radioterapia não recomendou a continuidade do tratamento. O que você entende por isso? Ó, eu entendo que então não tem jeito mais, eu não tenho que ficar indo lá fazer isso, porque assim, eu tenho sentido muito incômodo com isso, não sei o quê, e eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero ir no posto de gasolina que eu trabalhava, eu quero sentar lá um pouco, ao invés de eu ir para a radioterapia, porque o tempo que me falta... Gente, é isso. É isso. Nós temos que entender que o velado é pecaminoso. O velado. Na verdade, a agressão de falar quando a pessoa não quer saber também é pecaminoso. Então, nós precisamos ter para a espiritualidade uma escuta ativa. Uma escuta que a gente escuta, inclusive, com os olhos. Em que eu tenha condição de olhar o olho do outro. Entender, inclusive, é uma passagem bíblica. Nós estamos falando de espiritualidade e religiosidade. Uma passagem bíblica que fala que a candeia da alma é o olho. A candeia da alma é o olho. Então, a partir do momento que eu estou com a pessoa a ser cuidada, seja ela criança ou adulto, o olho dela me diz muito. A candeia, a lamparina da alma. A alma vem de ânima, não de questão religiosa, de ânima. Ou seja, a lamparina que ilumina a alma, que é reflexo da alma da pessoa, está no olho. E como a gente percebe isso com um colega de trabalho, com um familiar, a gente fala, hoje você não está bem. A candeia do olho fala. Então, nós precisamos, para um cuidado espiritual, entender primeiro o que dá sentido à vida do outro, o que ele compreende da sua situação, o que ele tem vontade de compreender mais e aquilo tem incomodado ele. E quais as suas expectativas. Ou seja, ele vai falar de expectativas em cima do sentido da vida, muitas vezes. Né? Interrompa quando quiser, tá bom, gente? Então, aqui, a espiritualidade ela tem uma relação muito grande com a busca de sentido, ou seja, a coerência entre o que somos e o que fazemos, no momento da inviabilidade de vida ou da ameaça da vida, a busca do sentido ela vai muito em coerência, assim, o que eu falo, o que eu faço. A pessoa começa a ficar, algumas pessoas falam que sem pudor. Não, não é sem pudor. Ela tira a máscara. Porque a única coisa que ela tem possibilidade ainda de gozar é de ser verdadeiramente ela. A espiritualidade tem relação com a procura e aspiração pela felicidade, pelo autoconhecimento, pela paz interior, pela esperança. E ela contempla valores éticos como amor, paz, serenidade, generosidade e justiça. E ela nos leva à capacidade de transcender, ou seja, para ir além do que os órgãos do sentido nos proporcionam. Para isso, ela leva a um despojamento de si, uma abertura ao outro, e ela transpõe a lógica racional. Ela transpõe a lógica racional. Ela transpõe, inclusive, os protocolos esperados. Né? E para um cuidado espiritual, é interessante a gente pensar que ele tem elementos. Para a gente cuidar espiritualmente do outro, a gente precisa ser intuitivo, porque nós temos intuição. Altruísta, ou seja, se eu tivesse naquele local, será que eu estaria sofrendo? Que tem uma relação grande com a empatia. Interpessoalidade, eu tenho que mergulhar na realidade do outro e tenho que pensar nele com uma forma integral. Integral. Não precisava de um menino internado, um adolescente internado, fugir do hospital para comer o último hambúrguer. Não precisava da senhora sair do hospital para tomar a última cerveja. Se aquilo dá sentido à vida dela e clinicamente aquilo não vai matá-la, por que não?
A espiritualidade está muito relacionada ao sentido da vida. E a consciência do profissional e a sua própria dimensão transcendente, ela tem que se misturar com a realidade da pessoa. Nós só conseguimos agir com um ato compassivo, ou seja, de mudar a realidade do outro para melhor, de prevenir ou aliviar sofrimento, quando eu mergulho na realidade do outro. E para me mergulhar na realidade do outro, gente, não adianta. É a escuta. É a escuta. Escuta. Desvista, tira a ansiedade um pouquinho. Quando a gente está mais novo, recém-formado, a gente quer falar, a gente quer proferir todas as palestras para o paciente, e a nossa postura diante ele e da família é a gente com o jaleco e a gente se coloca na frente e vai falando e pensando no bem. Eu não estou falando que essa pessoa está com sentido de maleficência. Mas a partir do momento que a maturidade chega, e quem não chegou exercite isso, nós precisamos parar e olhar para a pessoa e perguntar muitas vezes: você quer me falar alguma coisa? Eu estou aqui agora para te ouvir. Eu sei, gente, que é muito corrido o trabalho de todo mundo. Mas 5, 10 minutos da sua rotina precisa ser tirada para poder ouvir cada um. A gente precisa disso. A gente precisa. Isso não dá sentido só à vida dele, não. Você consegue dormir mais satisfeito, inclusive, com a sua profissão, porque eu costumo falar quando a pessoa está assim, muito no automático, no mecanicismo, que a gente precisa voltar no primeiro amor. O primeiro amor, nada de romântico. O primeiro amor que eu chamo é o que fez você querer fazer o que você faz hoje. A maioria das pessoas que estão aqui, que eu falo, são pessoas que cuidam. São cuidadores. De alguma forma, são cuidadores. E quando escolheu as profissões, a grande maioria das pessoas que estão aqui queriam cuidar. O gesto era o cuidado. Resgate isso. Começa a fazer o exercício de ter aquele mais sofrido, você tirar um tempo para ele. Né? Se não der conta de começar por tudo. Né? Esse outro artigo ele fala que a espiritualidade está positivamente relacionada com a qualidade de vida e com a diminuição da dor e do sofrimento humano, sem dúvida nenhuma. E aqui agora eu falo das competências para o cuidado. Nós falamos dos elementos e eu trago aqui a competência. Né? As competências que a gente precisa ter, primeiro, e isso não é muito fácil não está no campo da subjetividade não. Eu preciso ter amor por aquilo que eu faço. Mas mais do que por aquilo que eu faço, já que eu estou, é ter amor pelo outro. Amor pelo outro é, no mínimo, ser empático. Ter amor pelo outro é, eu consigo me entender com ele num sentido que eu consigo sentir a dor que ele sente, pelo menos 10%, e isso me incomoda de alguma forma. Isso é amor. Isso é uma forma de amar. Eu me importo pelo outro. A empatia é justamente quando eu olho para o... A simpatia é quando eu olho para o outro e falo assim, eu sinto muito. Já é bom. Eu sinto muito. A empatia, eu te entendo. Olha, eu te entendo. Eu fui em você na transpessoalidade e eu entendi o seu sofrimento. Né? Isso está no campo do amor. E o amor nos empurra de forma muito grandiosa, principalmente os profissionais de saúde, para um ato, para uma competência chamada compaixão. Os profissionais de saúde, não, nós precisamos disso enquanto mundo. Avançar para o ato compassivo. O ato compassivo, ele tem uma relação que a simpatia, eu sinto muito, a empatia, eu te entendo, e a compaixão é, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. É fazer pelo outro. Eu tenho que sair do campo, do muro da lamentação, e de falar, tadinha, que a mãezinha sofre tanto, tadinha, que o paizinho, tadinho. Peraí. Está no campo da empatia. Bonito. Mas você tem mais uma competência a cumprir. Peraí. E o que eu posso fazer para diminuir o sofrimento do outro? Sinta-se incomodado. Você tem que se sentir afetado por aquilo. Não está bom aquela mãe naquela tristeza. Eu não dou conta, Alexandre. Chama quem dá. Seja humilde. A humildade vem de barro, em que você se coloca como terra, disposto a outro plantar em você alguma coisa de novo. Eu não dei conta. Gente, me ajuda. Isso eu preciso de outro. Por isso que o cuidado é multiprofissional. Eu não dou conta de muita coisa.
De muita. Eu dou muito menos conta do que mais conta. Né? E outra competência muito importante para a gente cuidar do outro é a esperança. As pessoas falam assim, mas eu cuido de um paciente, ele não tem cura, como que eu vou dar esperança? Esse é o problema, a gente acha que a esperança é só a cura. Eu queria que você sempre que usasse a palavra esperança, pensasse na esperança em momentos melhores. Eu quero ter esperança que a dor pode ser aliviada. Eu tenho esperança que esse vômito pode ser aliviado. Eu tenho esperança que eu vou conseguir trazer uma pessoa que ele tem vontade de ver. E a esperança está relacionada nos cuidados paliativos, especialmente em sonhos menores. Em sonhos menores. Nós podemos fazer com que o outro sonhe sonhos menores, que menores eu falo de tempo, mas que são grandiosos, né? Aqui eu deixo para vocês uma tese de doutorado da Católica Portuguesa, de uma pessoa muito especial, Ana Paula da Conceição. Ela fez o doutorado. Eu tive a graça de estar com ela quando eu fiquei no Sanduíche em Portugal. É uma freira que desenvolveu essa tese, ela fala das competências para o cuidado espiritual na enfermagem. Mas eu falo com ela que bobeira você ter colocado a enfermagem, é competência para o cuidado espiritual. Não é para uma só, é para todo mundo, né? E a competência ela está muito ligada à objetividade, quando eu observo, eu meço e eu toco. Mas também a subjetividade. Eu escuto, eu estou presente e eu sinto de alguma forma. Então, eu avalio a espiritualidade observando, medindo, tocando, escutando, estando e sentindo. Né? E aí? Como que eu, profissional de saúde, avalio a espiritualidade do outro? É interessante, faz necessário conhecer as necessidades espirituais para prestar o cuidado espiritual personalizado. Porque senão faz igual uma técnica de enfermagem que trabalhava comigo, maravilhosa, uma pessoa fora do comum. Mas nisso ela mancou, né? Deu uma mancada. E que foi o seguinte, eu falando de espiritualidade, ela falou assim, Alexandre, eu tenho uma coisa comigo. Na minha bolsa vai comigo para o hospital uma vela e um crucifixo todas as vezes. Eu já gelei, né? E falei com ela, para quê? Toda vez que uma pessoa entra em processo de morte, né, em processo final de vida, eu acendo a vela e ponho um crucifixo na mão dele. Eu falei com ela assim, minha filha do céu, a gente tinha que comer essa vela, porque você sabe se a pessoa gosta de vela. Você sabe se a pessoa aceita crucifixo. O cuidado ele é personalizado, não tem uma receita assim, vou cuidar espiritualmente do outro, vou bater a tabaco em todo o quarto. Se eu sou do candomblé, da Umbanda, eu vou bater tambor. E aí o outro, será que o outro está pronto para aquilo? Eu tinha uma paciente no hospital que o marido dela e ela era muito ligado, uma conexão muito grande. Deixa eu ver as horas, gente, senão eu vou toda a vida. Uma conexão muito grande entre um e outro, mas ele era pegajoso e ela já estava sem paciência com ele, sabe? Sem paciência, em fase final de vida, sofrendo, e eles não tinham filho, então era um com o outro só. E ele me contava todas as vezes, é só eu e ela, nós temos 26 anos de casado, eu sei de cor a história deles. Era sagrado para ele, né? E aí ele falou assim, Alexandre, eu estou com vontade de trazer a Dadá. A Dadá é a cachorrinha que nós temos, ela é igual a nossa filha. Para ela ver ela, eu tenho medo dela falecer e não ver a Dadá, e essa Dadá, gente, mas vocês não têm noção. Quando ela chegou, eu falei assim, não, mas nós temos que perguntar a ela primeiro, sou fulano. Ele falou assim, não, é surpresa. Eu falei, não, mas é ela que vai. Ele falou assim, ó, você não falou comigo que cuidado paliativo é a pessoa e a família? Mas foi um tapa na minha cara. Eu falei, não, então pode buscar a Dadá. Mas eu falei assim, quer ver? Ele vai atolar também. Ele pega, gente, chegou na casinha de cachorrinho, com a Dadazinha lá dentro. E antes disso, ela tinha falado para mim assim, Alexandre do céu, eu impliquei com meu marido, ele é tão bom para mim, mas eu impliquei. E ele vai me chamar, eu tenho chamado ele de bode. Eu falei, bode? Mas ele cuida tão bem da senhora, né? Bode é uma coisa assim, que bode fede. Ele falou assim, não, o dia inteiro ele fala comigo assim, bem. E ela cansou dele falar bem. E ele chega com a Dadá, sabe, gente, com a tal da cachorra, na porta do quarto e olha para ela e fala, bem.
Ela só olhou para ele de lado, assim, daquele jeito, como se diz, morre. Ela não aguentava aqui mais, né? E aí ela pega e ele vira e fala assim, olha quem veio te ver, a Dadá. Ela falou assim, pelo amor de Deus, some com essa cachorra. A gente tem essa cachorra só por causa de você, agora eu tenho o direito de falar isso. Desde que essa cachorra entrou na minha casa, não tem tapete, não tem sofá, essa cachorra urina em tudo. Gente, até a Dadá ficou triste, eu fiquei morrendo de dor. E ele voltou murchinho, eu falei com ele, viu? O que é que eu te falei? Você tenha cuidado. Nunca mais o povo que estava no quarto, os que estavam assistindo, que estava todo mundo doido para ver a cena da cachorra. A mulher xingou a cachorra e o homem de tudo quanto é nome, e no final ainda falou com ele, bode. E aí depois nós tivemos que explicar o porquê do bode. Ou seja, gente, o cuidado espiritual ele é personalizado. Deu sentido à vida dele, tá bom. Mas não deu para ela, pronto. Né? Porém, é um problema. Para sofrimento físico, há remédio, para psicológico, há psicoterapia, mas para o sofrimento espiritual, não está de fora para dentro, está de dentro para fora. Porque a espiritualidade não é uma coisa que o outro põe em mim, ela é construída. Aquilo que dá sentido à minha vida, e ele muda. Um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu queria trazer para vocês uma referência boa, que é esse livrinho do Alberto Paulo Madureira Mendes, que é Diagnóstico e Intervenção Espiritual. Eu tive aula com ele em Portugal também, é um frei. É um frei novinho, ele deve ter uns... Novinho, porque eu tenho mais de 40, né? Mas ele deve ter uns 35 anos. E ele tem, para quem não quiser adquirir o livro, ele fala Diagnóstico e Intervenção Espiritual. Esse artigo dele aqui é um resumo do livro, vocês baixam ele gratuitamente. Diagnóstico Espiritual e Respectiva Intervenção no Doente na Prática. Legal o artigo, né? Mas quem quiser conseguir o livro, o último aluno meu que comprou falou que estava R$19 e conseguiu tranquilamente. Então, quais as estratégias para a gente avaliar o bem-estar espiritual? Gente, o que não falta é escala. Estuda aí a escala de avaliar a espiritualidade. Tem de menino, tem de adulto, tem do que vocês quiserem. Mas eu gostaria de trazer, que meça o bem-estar espiritual, duas básicas. Uma é a FICA, é uma escala simples da gente avaliar de fato o que é sagrado no outro, e é um acrônimo. Olha que quando a gente coloca FICA, o que significa? O F é qual a sua fé e sua crença? O I é qual a importância dessa crença na sua vida? O C, comunidade. Essa crença, essa importância que você dá, constitui alguma comunidade que você segue? E quais aspectos relacionados com cuidado? Ou seja, como você gostaria que eu te tratasse diante disso? E eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos. Um, é uma pessoa que fala assim, a minha crença está em Deus onipotente na Sagrada Eucaristia. É uma pessoa. Qual a importância dessa crença na sua vida? E aí, gente, vocês escutam a pessoa falando e olha o olho. Porque tem gente que fala de crença e da Eucaristia e do culto e do Babalorixá por obrigação e barganha. Às vezes o olho dele não brilha, ele fala aquilo só por obrigação. Se o olho não brilhar, vocês falam assim, o que mais? Possivelmente depois ele conta o que de verdade é. Mas essa senhora era isso. E ela falou que a importância é porque a vida dela foi a fé em Deus, a presença de Jesus Cristo no seu dia a dia, o caminhar, o ensinamento de Jesus era verdade. Qual comunidade que faz parte? Ela foi a Igreja Católica. Eu sou da Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, eu faço parte dessa comunidade. Diante disso, o que eu poderia fazer para que a senhora se sentisse melhor? Olha, quais aspectos? Como a pessoa gostaria de ser cuidado? O que eu posso contribuir? Ela falou, eu gostaria de pelo menos uma vez na semana comungar. Entendeu? Fica? Agora eu vou dar um exemplo que foge da religião institucional. Qual a fé que você tem para um paciente jovem com esclerose lateral amiotrófica? Qual a fé ou crença que você tem? Ele falou, eu tenho fé na vida. Eu tenho fé numa força superior. Tem uma força superior. Qual a importância disso na sua vida? É tudo. Eu preciso buscar essa força superior. E aí eu perguntei, tem uma comunidade que você busca? Tem alguma coisa que te faz aproximar
desse ser superior que você fala? Tem. Eu pedalo com 24 pessoas há mais de 5 anos. E na trilha, quando a gente chega no alto de uma determinada montanha, a gente para e ali eu conecto com aquilo que eu não sei nem te contar. Olha isso, gente. Olha a transcendência. Aí eu falei com ele, o que eu poderia fazer para te ajudar a ter um bem-estar nesse sentido? Tendo em vista que ele tinha agora esclerose lateral amiotrófica, já não andava e não podia pedalar. E ele falou comigo, quando eu perguntei, ele falou que eu pudesse pedalar. E aí, se eu fosse egoísta de achar que eu era o suprassumo da sociedade, que era só eu perguntar e eu fazer, morreria o sonho ali. E eu não consegui levar ele a um bem-estar espiritual. Por incrível que pareça, uma pessoa que estava no quarto de acompanhante falou assim, aqui, o meu menino, de outro paciente, o meu menino tem um videogame que coloca no olho e a pessoa faz trilha, joga o videogame só com o olho. Gente, a prescrição passou a ter videogame 2 vezes ao dia. E nós temos que ter coragem de começar a pôr isso na prescrição. Música 2 vezes ao dia. Se a pessoa gosta de Chitãozinho Chororó 1 vez por dia, para não cansar também, senão escuta só aquilo. Mas assim, que a gente possa prescrever para além de remédio. E eu fico doente, porque eu fico vendo algumas profissões que não são da medicina, querendo autonomia. Eu falei, a gente não tem autonomia, eu não tenho autonomia. Mas quando a pessoa fala que não tem autonomia, muitos que eu questiono queriam prescrever remédio. Acha que autonomia é prescrever remédio. Provavelmente tem uma frustração aí. E eu não quero ter autonomia de remédio, eu não formei, eu não quero prescrever remédio, eu não sei. Eu sei dosagem, eu sei alguma interação, mas eu não formei para prescrever remédio, eu não quis isso. Foi escolha minha. Eu não quis isso. Mas eu posso prescrever cuidado, eu posso prescrever música, eu posso prescrever uma assistência que muitas vezes beneficia a pessoa mais igual ou menos que o remédio. Está tudo junto e misturado. Então, você tem autonomia. Basta peitar. Eu sei que não é fácil, mas basta peitar e colocar no papel e cumprir. Não precisa de chamar a televisão para filmar. Aquilo pega naturalmente quando você vê aquilo que está fazendo. Né? É natural. Então, essa é a FICA, é uma escala de avaliar a espiritualidade. Eu dei 2 exemplos, vocês veem que não é só instituição religiosa. E essa outra escala, muito utilizada também de bem-estar espiritual, é a FACIT. A FACIT, ou FACIT, ela avalia a espiritualidade da pessoa nos últimos 7 dias, para a gente ver se a pessoa tem ou não uma dor espiritual. Né? Em que nível que está ela de bem-estar espiritual. Ela busca avaliar o bem-estar espiritual dos indivíduos, aqui está aqui embaixo, e pode ser aplicado independente de crença e religião. As 2 subescalas avaliam sentido e paz, aqui tem 2 juntas, e fé. Quanto maior a pontuação da soma dos 12 itens, maior é tido o bem-estar espiritual. É uma escala muito legal da gente aplicar de 7 em 7 dias. Nem precisa ser todo dia. Isso precisa vir para os nossos protocolos. Eu acho interessante, esse artigo fala que a gente precisa realizar uma história espiritual, ter instrumentos de avaliação e incorporar a espiritualidade nos cuidados, que é tudo isso que a gente falou. E uma forma da gente referenciar para assistência espiritual é entender e identificar se a pessoa tem necessidade de perdão e reconciliação, necessidade de exploração do luto e perda, se ele perdeu a esperança e a gente trazer para uma esperança mais realística, a necessidade de encorajar a prática religiosa, se ele tem essa necessidade, que a gente fala com ele, pode orar, pode orar. Significado do sagrado e do divino, facilitar a recepção de bênçãos, sacramentos e rituais. Nosso papel não é deixar, não, é facilitar, porque receber bênçãos, sacramentos e rituais é direito da pessoa. E a gente precisa afirmar as forças. Aqui também é um artigo voltado para a espiritualidade, sobre a questão da comunicação e sobre a questão da existencialidade e a espiritualidade como sentido de vida.
Como que a gente ajuda a pessoa a percorrer estádios ou estágios da reconciliação espiritual? Às vezes a gente depara com uma pessoa, vou falar para vocês, o cúmulo da dor espiritual é quando a pessoa fala assim, minha vida não tem sentido. E como a gente vê isso? Com pacientes e familiares. A gente precisa, de alguma forma, para fazer com que a pessoa consiga caminhar nesses estádios e sentir um bem-estar espiritual, a gente precisa tornar-se próximo e deixar que ela expresse, que ela fale sobre isso. E a FICA ajuda que a pessoa expresse bem isso. Outra, ter responsabilidade de fazer que a pessoa tenha responsabilidade pelos seus sentimentos, pela sua culpa, que aquilo não é matança, que aquilo não é pecado, que aquilo não é crime. A gente tem que ter o compromisso. Gente, eu vou pedir licença, que é a filha de uma paciente, vocês podem ficar aí que eu vou atender rapidamente. Alô? Tudo? Nada? Sim. Tá. Aqui, eu acabo de dar uma aula 10 horas, no máximo, e eu te retorno, pode ser? Enquanto isso, você pode aumentar um pouquinho a dosagem. Não tem problema, não. Pois é, porque está terminando, né? Não pode... Você me aguarda? Você me aguarda que eu te oriento melhor. Tá? Para não ser corrido. Tchau. Gente, são os ossos do ofício, já não pode parar, né? E tem casos que é mais melindroso. Outra coisa, então nós falamos da pessoa ter a condição de expressar, a responsabilidade de sentir aquilo, de se perdoar. Nós não somos culpados. Gente, é uma coisa que eu tenho ouvido e tenho gostado muito, é que a gente precisa ter o perdão daquilo que a gente sente culpado todo dia. Não deixa acumular, não. Ai, hoje eu não dei conta disso. Se perdoe. Um dia de cada vez. Nós não temos que dar conta de tudo. Ajude os pais, principalmente, a se perdoarem. Eles acreditam que o filho está daquele jeito por alguma condição deles. Faça com que eles se responsabilizem pela sua culpa. Ou eu sinto culpa. Mas comprometa com ajudar ele a chegar no perdão. Isso é escuta, não tem receita. É escuta, acolhimento, conversa. Após isso, com respeito, individualidade, autonomia, muitos caminham para a aceitação daquela situação com ele mesmo. E o cúmulo do bem-estar espiritual é quando a gente consegue, com uma pessoa ou familiares de alguém, numa condição que ameaça a continuidade da vida, principalmente os mais graves, que a gente consiga que a pessoa sinta gratidão pela questão, que ela seja grata pelo momento, que ela seja grata pela vida. E para a gente ajudar ela a ser grata, nós precisamos ter a habilidade de fazê-la e ajudá-la a ressignificar a sua vida. Ressignificar. Aquela pessoa que acha que tudo foi ruim, a gente começa a pedi-la. Me conte um pouco sobre momentos que você teve feliz na sua vida. E só dela voltar naquilo, você já vê que ela ressignifica de alguma forma. Uma senhora, há umas 3 semanas atrás, falou comigo que tinha perdido o sentido da vida. Eu fui conversando com ela. Eu falei, vamos voltar na sua juventude. A senhora foi feliz? Fui. O que a senhora mais gostava de fazer? Dançar. Tem muito tempo que a senhora não dança? Eu falei, tem 54 anos que eu não danço. Desde que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, aquilo era muito bom, não era? Eu vejo pelo brilho do olho da senhora. Ela fala, aí ela fez assim, era bom demais. Gente, era bom demais. E aí meu irmão mais velho e minha irmã, ia levava a gente para dançar. Eu falei, e se a gente dançasse? E se a gente fizesse? A gente fazer com que a pessoa ressignifique a vida de uma forma simples. Pôr música no quarto e permitir que ela dance mesmo que deitada. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tem um Instagram que ele chama... Ai, meu Deus do céu, tenho que lembrar agora. Ele fala de reacreditar na vida. Assim, razões para viver, lembrei. Razões para
viver razões para ser feliz, é isso. Ele colocou hoje um senhorzinho em fase avançada de doença já, que ele colocou, aqui eu acho que alguém pôs aqui, que colocou um senhor que adorava tocar sanfona, e na consulta com o médico ele falou que a grande felicidade dele era o acordeon, a sanfona. Coincidentemente, esse médico tocava sanfona. E lá no Razões para Acreditar, o médico leva a sanfona e toca a sanfona para ele no quarto. Gente, vocês veem que bonitinho, ele tirando o oxímetro do dedo e batendo a mãozinha assim no colo, dançando, vivendo aquilo. Isso é ressignificar. A nossa vida tem sentido quando a gente faz isso também. Eu não gosto muito dessa palavra herói, não. Mas eu gostaria que a gente entendesse que considerar herói não é só quem salva a vida, é quem dá dignidade à pessoa para poder também partir bem, partir em paz, porque é fato, nós todos vamos, né? Isso. O Sancho é um médico espanhol que eu gosto muito, um paliativista, e ele fala uma coisa que eu acho impressionante quanto a isso. A gente precisa ser obstetras, que a gente seja obstetras de alma. A gente fala muito do parto humanizado, do parto normal, do parto com acolhimento na obstetrícia. Mas nós precisamos falar mais da partida também digna. Que a gente possa fazer que a partida seja humanizada. O parto humanizado e a partida humanizada. Que ela seja sem sofrimento, que ela seja digna. E para que eu faça ela digna, eu tenho que me conectar com aquilo que é sagrado no outro para me devolver para ele pelo menos um pouco daquilo que para ele dá sentido, né? E eu deixo para vocês aqui algumas estratégias para a promoção da espiritualidade. Não é receita de bolo, viu, gente? Mas, oferecer para ajudá-lo, fazer perguntas quando vê-lo sofrendo a candeia da alma apagada, como: parece que o senhor não está bem. Percebo que o senhor quer falar comigo? Naturalmente. Segundo, controle sintomas. Mão na mão, sozinho, é difícil dar sentido da vida. Tudo que a gente vê de cuidado paliativo é uma mãozinha na mãozinha. Mãozinha na mãozinha só é coisa de mágico. Nós precisamos entender como um todo o que faz essa pessoa sofrer, e às vezes não adianta a gente tentar resgatar a espiritualidade dele se a pessoa tem uma dor, se a pessoa está vomitando sem parar, se ela tem prurido e não para de coçar. Então, controle sintomas em todas as dimensões. Encoraje a revisão da vida, ajude ela a encerrar a pendência e valorizar. Explore sentimentos de culpa, possibilitando reconciliações. Às vezes ela quer chamar alguém, ela quer gravar para alguém, ela quer escrever para alguém. Reequacione expectativas e objetivos e dê ele esperança só realista. Não vem com aquele assunto assim, a pessoa morrendo, o outro entra no quarto e fala assim: só tá coradinho hoje. Não tá, é mentira. Ele sabe que é mentira, o profissional sabe que é mentira, a família sabe. Isso não conforta ninguém. Eu tenho um colega médico que eu fui consultar com ele ontem, e ele falou assim: Alexandre, você fala tanto de comunicação, e eu fiquei lembrando de você, meu pai internou, e ficou muito grave, foi para o CTI 2 vezes, e quando o médico dele foi no quarto, eu que estava de acompanhante, às vezes eles pensam por a gente ser médico, pode falar de qualquer jeito. Ele chegou no quarto e falou com o papai assim: só bateu na trave 2 vezes, da terceira vez é gol. E eu estou muito preocupado com essa situação, não sei se tem jeito não. Gente, olha isso. Do mesmo jeito que eu não posso mentir dando uma esperança não realista, eu não posso expressar do jeito que está lá dentro da minha cabeça e todo mundo é obrigado a engolir tudo, né? Cuidado. Encorajem práticas de autoconhecimento, coisa que eu queria chamar a atenção de todos nós quando a gente fala: minha profissão não tem valor, não sei o quê. Eu entendo que tem muitas coisas em todas as profissões que precisam ser refeitas, reestruturadas no aspecto técnico, científico, ético e legal. Mas quando a gente fala do primeiro amor, era de fazer isso. Esses irmãos foram supostamente encontrados após o incêndio, e dizem que os pais foram incendiados e eles foram achados numa escada, tinha água limpa, tinha comida, e o irmão acolhia o outro no colo. E quando a Defesa Civil chegou e abordou esse irmão mais velho e falou com ele: o que você faz aí? Olha a resposta dele, que simplicidade. Segurando o irmão menor.
Ele falou, cuidando do meu irmão. Só isso. Só. O ato de cuidar do outro, da sua vida importar para nós, é o gesto concreto do amor. Entenda, é o gesto concreto do amor. Que a gente possa, no nosso dia a dia, fazer com que as pessoas se perdoem, que elas perdoem outros, que elas digam que amam, que elas se deixem amar e que elas, de alguma forma, se despeçam. Aqui algumas referências do que a gente viu hoje. Quando tocar alguém, nunca toque só um corpo, quer dizer, não esqueça que toca uma pessoa e que neste corpo está toda a memória da sua existência. E mais profundamente ainda, quando toca um corpo, lembre-se de que toca um sopro. Que este sopro é o sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades e também é o grande sopro do universo. Assim, quando toca um corpo, lembre-se de que toca um templo. Aqui meus contatos. Quem quiser, depois eu vou passar para a Carolina a dinâmica e a aula, e ela pode passar para vocês. Mas quem tiver dificuldade, pode me passar por e-mail, que eu mando também. E esse é o Instagram, se vocês quiserem seguir, isso é uma página no Facebook, beleza? Isso aí, Carol. Maravilhoso, maravilhoso. Tuada. Vai falar, né, gente? Nossa, eu tenho que te agradecer. Eu acho que quando você vem falar para a gente desse jeito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é um alento, é uma aconchego, é um colo. Obrigado. Me senti assim... Gente, a Tati! Que gostosura! Que saudade dela! Eu não vi que você estava aí, não. Já mandei beijo aí para você que não viu. Mentira! Não, demais, o chat eu não vi, não. Que bondade, gente! Saudade que gostosura! Obrigada pelo presente, né, Alexandre? Eu que te agradeço. Nossa Deus. Senhora. Delícia te ver. Você sabe o que eu fiquei pensando demais? Ah. O impacto que esse cuidado, né? Usando a palavra aí mais geral, tem no luto. E eu lembrei de um caso dessa semana, de um adolescente que morreu. E no final das contas, quando eu fui acolher a mãe, assim, 1 hora depois, né? De novo. E aí ela falava só do perdão, só de tudo que se organizou na vida dela, do menino, do entorno dele que foi ressignificado. E às vezes o tempo a gente acha que é curto, né? E dá tempo para tanta coisa. Tanta coisa, nosso Deus. E como que ela projetava o luto, e como que ela já projetava a perda a partir disso daí. Então, assim, você falava e eu fiquei pensando, falei, gente, é isso mesmo, né? E sabe por que às vezes a gente não dá muito valor? É porque é muito simples. E aí a gente acha que para ter uma dimensão maior tem que ter assim, muita coisa, tem que ter banda de música. E não, é muito simples. Às vezes, no gesto de ouvir e de permitir que a pessoa fale, você percebe ela ressignificando sem a gente falar nada. A gente parece um vaso sanitário e a pessoa está só falando. Né, Tati? Eu não sei se é simples. É simples o processo quando você dá espaço para isso. E dar espaço não é simples, né? É isso que eu estou querendo dizer. O negócio é chegar na chegada. Isso. É isso aí. É verdade. É dar esse tom, né? Exatamente. Esse é o difícil. Primeiro, porque a nossa formação não nos levou a isso. Isso quem aprende tem aprendido aos trancos e barrancos, né? Ou fazendo curso, ou ouvindo um de nós, um ou outro falar, a gente escuta outro e pega um tiquinho do outro e vai falando e vai aprendendo. Mas assim, e não é dentro da prática nossa do dia a dia, das questões técnicas que a gente tanto convive, às vezes isso não tem nem brecha. E a gente não arruma brecha, né? Não arruma brecha. Né? E o que é então, né? Se não é isso? Entende? Isso é que me vem assim de uma maneira grotesca, invasiva, né? Que adianta eu controlar sintomas super bem se eu fizer tudo muito bem, né? Se não tem uma pessoa ali, não é? Se não tem uma pessoa ali, né? O que significa isso tudo, né? Maravilhosa intervenção sua. Quem mais? Obrigado, Tati. Bom que matou Obrigada saudade. a você.
E vocês? Ó, o pessoal está se mostrando para a foto. A Fernanda, Letícia, a Isca. O pessoal está chegando. É o pessoal para abrir o vídeo, a gente tirar uma foto. Mas aí o pessoal fala, tá de pijama. O que é que tem? Mas mostra só o rosto assim, ó, nem dá para ver. Tá difícil. É. Tem importância estar escurinho na cama, no travesseiro. Pode ficar tranquila, Patrícia. Você tá aí. Amanda. Beleza. Ó, tem Acho alguém que foi, né? de máscara, hein, Mayara? Ó, Alessandra. Samara. Shirley resolveu aparecer. É, Júlia. Nossa, a Júlia. Ó. O povo tá ressurgindo das cinzas, mas tá aparecendo. Não tem problema não, Gabi. Pode aparecer no escuro. Ah, a Paty também, ela... Ei, Rafa! Ó, tirei a foto, tá? Vou mandar para você, Alexandre. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi agradeço maravilhoso. Muito. Obrigado a vocês. Tenha uma boa noite. Que a gente possa, né, em outros momentos, voltar a discutir e falar sobre isso e outras dores. E se alguém quiser falar alguma coisa, gente, ainda temos uns minutinhos. Alguém quer pontuar? Eu gostaria de falar, Alexandre. Shirley, sim. Eu gostaria primeiro de agradecer a vocês, né? Que para mim foi uma experiência maravilhosa. A doutora Carol já me conhece lá do CGP e, inclusive, ela me ajudou numa situação dessa, né? De ter um paciente em cuidado paliativo. E eu pude aprender muito. E eu passei por isso com 3 pessoas da família, numa questão de mais ou menos 3 anos e meio. Sim. Né? Então, hoje eu tive esclarecido muitas fases que eu passei nessa situação, né? Sim. E eu aprendi muito. Então, eu fico até emocionada porque as coisas que você falou me esclareceu o que eu passei nessa situação, Sim. né? E eu posso melhorar a cada dia o meu cuidado com os meus pacientes, principalmente lá no Cuidar no CGP. Sabe? Coisa boa, que tem mudado muito Shirley. a minha vida. Tá? Eu tenho muito a agradecer a vocês, a todos vocês. Deus os abençoe nessa caminhada, né? Nos abençoe. Muito okay? obrigado. Amém. Amém. Valeu. Obrigado. Alexandre, Foi, eu vou né, Carol? para falar que você vai dar uma aula para gente, né? Sobre um trabalho lindo que você faz com as comunidades compassivas. Lá no Rio de Janeiro. Essa aula do Alexandre vai ser da Sotamig, dia 20 de julho agora, segunda-feira, às 19h30, e a inscrição é pelo Simpla. Quem é do CGP, a gente tem 7 vagas gratuitas, então se alguém tiver interesse, pode me mandar mensagem que eu escrevo. Eu preciso do nome completo e do e-mail. Para fora dessas vagas, é um valor super simbólico, acho que 15 ou 20 reais, e são aulas frequentes, a gente tem sempre aula uma vez por mês, e a próxima é do Alexandre. Então, quem gostou e quiser ouvir falar de novo, é convidado. Relatório. Obrigadão. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Valeu. Um beijo, querido.